Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$ 200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Conferência da Liga Europa. Temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Graden. O primeiro jogo entre essas duas equipes, a equipe do Chelsea venceu o jogo por 4-1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu uma e venceu 4. A equipe do Graden, os últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu uma e venceu 2. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Chelsea. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2 gols e meio. Conferência da Liga, temos a equipe da Fiorentina enfrentando a equipe do Real Betis. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou com 2-1 para a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, empatou 1 e venceu 4. Os últimos 3 confrontos dessas duas equipes, uma vitória ficou com a equipe da Fiorentina e 2 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1 gol e meio. Liga Europa, temos a equipe do Bodø/Glimt da Noruega enfrentando a equipe do Tottenham. No último confronto dessas duas equipes, a equipe do Tottenham venceu o jogo por 3-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. O último confronto ficou com a vitória para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma partida de gols. Tottenham para marcar 2 gols na partida. Tottenham acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Atlético Bilbao. O primeiro jogo ficou com a vitória da equipe do Manchester, que venceu o jogo por 3-0. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Bilbao, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Os últimos 4 confrontos dessas duas equipes, uma vitória ficou com a equipe do Manchester, um empate e 2 vitórias para a equipe do Atlético Bilbao. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1 gol e meio. Com a Libertadores, temos a equipe de Talleres de Córdoba da Argentina enfrentando a equipe do Libertad do Paraguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe de Talleres de Córdoba, empatou 1 e perdeu 4. Pela Copa Libertadores pelo grupo D, a equipe do Talleres de Córdoba é a 4ª colocada, ainda com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Libertad dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. E pela Copa Libertadores pelo grupo D, a equipe do Libertad é a 2ª colocada com 6 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Libertad. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2 gols e meio. Pelo grupo H da Libertadores, temos a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina enfrentando a equipe do Olímpia do Paraguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vélez Sarsfield, venceu 2, perdeu 3. E pela Copa Libertadores, a equipe do Vélez Sarsfield é a 2ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Olímpia dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. Pela Copa Libertadores, a equipe do Olímpia é a 4ª colocada com apenas 1 ponto ganho. O último confronto entre as duas equipes ficou com a vitória do Vélez Sarsfield. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1 gol e meio. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Deportivo Iquique do Chile enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Deportivo Iquique, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Deportivo Iquique pela
pela Copa Sul-Americana é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Atlético Mineiro, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e empatou 3. Pela Copa Sul-Americana, a equipe do Atlético Mineiro é a primeira colocada com 5 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória do Atlético Mineiro. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Atlético Mineiro para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Racing do Uruguai enfrentando a equipe do Huracán da Argentina. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Racing, perdeu 2, empatou 3. A equipe do Racing é a quarta colocada do grupo C, com 0 pontos ganhos. E a equipe do Huracán dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Pela Copa Sul-Americana, a equipe do Huracán é a primeira colocada com 7 pontos ganhos. Essa equipe já se confrontaram por 2 vezes, sendo que 2 vitórias ficou com a equipe do Huracán. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. O Huracán para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Atlético Nacional da Colômbia enfrentando a equipe do Internacional. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Nacional, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Atlético Nacional é a quarta colocada do grupo F, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Internacional é a segunda colocada com 5 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Internacional. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Pelo grupo B da Copa Libertadores, temos a equipe do Barcelona do Equador enfrentando a equipe do River Plate da Argentina. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 4 e empatou 1. Já a equipe do Barcelona é a terceira colocada do grupo B com 4 pontos ganhos. A equipe do River Plate dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do River Plate pelo grupo B é a primeira colocada com 5 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, temos a equipe do São José da Bolívia enfrentando a equipe do Fluminense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São José, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do São José é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Fluminense dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. A equipe do Fluminense pelo grupo F é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Fluminense. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Fluminense para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe da Chapecoense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Atlético Paranaense é a nona colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe da Chapecoense dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe da Chapecoense é a oitava colocada, também com 9 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes foram 4 empates e 1 vitória para a equipe da Chapecoense. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Atlético Paranaense para vencer. Leeds pronto com as seguintes sugestões: Podegri vs Tottenham. Vamos de partida de gols, partida acima de 2 gols e meio. Manchester United vs Atlético de Bilbao, partida acima de 1 gol e meio. Chelsea vs do Grande. Vamos de Chelsea para marcar 2 gols na partida. Chelsea acima de 1,5. Fiorentina vs Real Betis, partida de gols, partida acima de 1 gol e meio. Huddersfield vs Olímpia, partida acima de 1 gol e meio. Deportivo Nique vs Atlético Mineiro fora, Atlético Mineiro para vencer. São José vs Fluminense, vamos de Fluminense para marcar 2 gols na partida, Fluminense acima de 1 gol e meio.